Olá, meus queridos, bom dia, bom dia. Tudo bem por aí? Eu espero que sim. Espero que todos estejam bem e desejo um dia de luz para nós. Que a gente caminhe mais um pouquinho em direção ao nosso ser, em direção a Cristo. E é interessante que a gente não imagina que tem que fazer esse caminho quando chega aqui, não é? A gente chega bem pronto para pegar esse ego e fazer dele, né, enfim, o ser especial, aquele ser que faz a diferença, aquele ser que, né, dessa forma individualizada mesmo, né? A gente quer fazer dele um sucesso, mas chega uma hora que não dá certo, porque a tensão que ele nos provoca é grande demais e aí a gente não entende o que está acontecendo, porque em algum momento da jornada a gente nem entende que esse ego está errado, que ele não é o que Deus criou para eu ser e que eu preciso reaprender muita coisa. E se eu estou aqui nessa terra é porque eu preciso aprender muita coisa, né? Eu preciso desfazer muita coisa. Então, que hoje seja mais um dia nesse passo para nós, porque aprendemos aqui que o medo, que é o grande causador do nosso tormento, em inúmeras formas, ele foi criado por nós, não é mesmo? Falamos aqui várias vezes. Então, o medo está em mim devido a uma identificação falsa do ser que eu sou. E por mais que eu não imagine que eu venha aqui nesse mundo e eu tenha que compreender que o que eu penso que eu sou, eu não sou, em algum momento eu tenho que me dar conta disso e ir em busca do que eu sou. Eu tenho o caminho que me é mostrado e eu tenho as respostas. Hoje, Jesus traz um ensinamento em Um Curso em Milagres que diz: o que sou eu? O que eu realmente sou? E de novo, que bom que a gente já está aqui querendo saber, então, o que sou eu? Porque o ego ele não compreende o que realmente somos. Ele quer compreender, ele quer fazer um ser, mas ele não tem certeza de nada. As bases do nosso ego são muito instáveis. Uma hora a gente pensa assim, uma hora a gente pensa assado, uma hora a gente quer se identificar dessa forma, uma hora a gente quer ser aceito de outro jeito, uma hora a gente... Então, a gente sempre tá nessa cegueira, né? Tentando buscar encontrar essa resposta, porque o ego não consegue responder. Ele se identifica com os papéis aqui, e aí quando o papel já não tá mais dentro da tua vida, ele sente como se ele tivesse morrido, como se ele não existisse, não é mesmo? A noção que o ego dá. Esses dias eu fui participar de uma reunião em grupo e as pessoas tinham que se apresentar, e aí as pessoas falavam: eu sou fulano, eu, né, claro, falavam um nome, mas trabalho com isso, sou isso, né, e falando dos papéis, e eu pensando: caramba, não é isso que eu sou. O ego nos coloca aqui de uma forma onde o que a gente é são os papéis desempenhados, e quando isso é mexido, isso confronta com o nosso senso do que somos, e por isso que mexe tanto com a gente, né? Quando às vezes pessoas, situações saem de cena e isso mexe com o nosso senso de identidade. Então, de novo, a gente vem pra cá e não imagina que eu preciso redescobrir quem eu sou. Porque quem eu
investi em ser aqui ou quem eu pensava ser é ilusão. É ilusão. Então, caramba, estar aqui é uma bênção. Estar aqui lendo isso, querendo me apropriar disso e deixando com que isso entre e além do e mais, e compreendendo que esse ser que eu criei e que eu valido aqui no mundo, o ego que o mundo tanto valida, é o único responsável por toda a miséria que eu sinto, por todo o medo, toda a preocupação, toda a angústia, toda a carência, todo o senso de inadequação, todo o senso de insuficiência, que eu sempre preciso de outro, preciso de alguém, eu nunca me sinto inteiro, eu nunca me sinto bem, seguro. É o ego que me traz tudo isso. É esse ser que eu penso que eu sou. E eu estar aqui, querendo saber, querendo caminhar para o ser que eu sou, é porque, de certa forma, eu já reconheci em muitas situações da minha vida que realmente essa forma como eu me posiciono me traz muito caos interior. E é uma bênção, é um grande caminho já percorrido. A gente dá abertura para Cristo, o nosso ser verdadeiro. Vamos ver aqui, vamos ler juntos o que Jesus nos fala. Algumas partes aqui desse texto, na página 503 de Um Curso em Milagres. Eu sou o Filho de Deus, completo, curado e íntegro, brilhando no reflexo do seu amor. Em mim, a sua criação é santificada e a vida eterna é garantida. Em mim, o amor vem a ser perfeito, o medo impossível e a alegria é estabelecida sem opostos. Eu sou o lar santo do próprio Deus. Eu sou o lar santo do próprio Deus. Eu sou o céu onde habita o seu amor. Sou a sua santa impecabilidade, pois a minha pureza habita a sua própria. Que lindas palavras, não é mesmo? E além das palavras, lindo é experienciar, estar em sintonia, em unidade com o amor do nosso Pai. Porque não tem outro lugar aonde o amor do Pai vai se mostrar para nós, a não ser através de nós, através do Filho de Deus, através da nossa mente em unidade, da nossa mente em conhecimento do seu amor e da sua glória para nós. É uma experiência isso, as palavras não conseguem expressar, mas aqui Jesus nos orienta, pelo menos você sabe em algum ponto da tua mente o que você é. Então, quando você estiver se sentindo ou experienciando algo totalmente oposto disso, você sabe que você tem um caminho a percorrer. Você foi mostrada a esse caminho. Você tem um caminho, você tem um desmanche de ego aí para fazer, de pensamento que tá te isolando, do outro e do todo. Você tem pensamentos egoístas. E egoístas não é no sentido do egoísmo somente. O egoísmo, um pensamento do ego, ele é egoísta porque, de novo, ele representa sempre a individualidade. Ele sempre desconsidera o outro aspecto, nega o outro aspecto, rejeita o outro aspecto. Então, se eu estou, de certa forma, não conseguindo deixar esse amor fluir com um irmão, ou vendo uma situação de uma forma com a lente do medo, é porque os meus pensamentos e interpretações estão sendo apoiados ali e eu preciso olhá-los, eles estão ali, estão em mim e eu preciso iluminá-los.
Então eu preciso saber que quando eu não experiencio a segurança e o amor que eu preciso, que eu mereço, que eu herdei do meu pai, se eu não estou nesse lugar, é porque eu ainda estou em processo, né, de cura, em processo de remoção do que eu não sou. Porque é a mente que se identifica com o ser, ou a mente se identifica com o ser equivocado, ou a mente se identifica com o ser verdadeiro. E quem tem o domínio da mente sou eu. Eu tenho o poder de escolha sobre a minha mente. Eu posso pensar diferente. Posso. Eu posso escolher ver diferente. Posso. Posso tudo. Para toda situação, todo irmão, eu tenho um leque de infinitas possibilidades e ângulos e versões. Mas qual que eu quero? Eu quero a versão de Deus porque ela está disponível para mim. Eu quero a versão que representa o que eu sou e o meu irmão é, porque eu sou o Filho de Deus em letra maiúscula, ou seja, eu sou o único Filho de Deus. Então, Deus, ele não está nos nossos pensamentos individualizados e separados. Deus está nos nossos pensamentos compartilhados, ao qual ele compartilha conosco, de amor, de extensão, de unidade, de desmanche do ego. Então ele fala que o que sou eu? Eu sou isso que eu acabei de ler aqui. Eu sou o Filho Santo de Deus, completo, curado e íntegro. E se eu preciso caminhar para minha mente reconhecer isso com toda a sua força, com todo o seu poder. Ele fala assim no parágrafo 2. Agora o uso das palavras para nós está quase no fim. Entretanto, nos últimos dias desse ano que juntos tu e eu demos a Deus, achamos um único propósito que compartilhamos. E assim tu te uniste a mim, de modo que o que eu sou tu também és. A verdade do que somos não pode ser dita ou descrita por palavras. No entanto, podemos reconhecer a nossa função aqui, e as palavras podem falar dela e também ensiná-la, se exemplificarmos as palavras em nós. Então, a verdade do que somos não pode ser dita ou descrita por palavras, no entanto, podemos reconhecer a nossa função aqui. A nossa função aqui é encontrar o que somos de verdade. A nossa função aqui é salvar esse mundo equivocado, primeiro dentro de mim. A nossa função aqui é encontrar o caminho dos milagres, é encontrar o caminho da salvação, que é não apoiar o mundo separado, não apoiar o ego, desmanchá-lo. Nós somos os portadores da salvação, nós somos os mensageiros de Deus que viemos trazer a mensagem de Cristo, do Filho Uno. Então, a minha postura na vida é unir, a minha postura na vida é desmanchar todo o julgamento que me faz rejeitar, que me faz condenar, que me faz me impedir de chegar no outro, de me unir em mente no outro, de pegar o que o outro sente, o que o outro vê e abraçar como meu. É no amor que somos unidos, é no amor que comunicamos, é no amor que está o nosso ser. E enquanto eu não experienciar o que as palavras me ensinam, o que o caminho me diz, eu não vou viver a glória que eu posso viver. Então, somos os portadores da salvação, que aceitamos o nosso papel de salvadores do mundo, que através do nosso perdão é redimido. Através do nosso perdão, dos pensamentos de separação. O que eu sou? Aqui
Eu sou a portadora da salvação. Aqui eu caminho para Cristo, aqui eu caminho para o meu ser. Aqui eu caminho para a unidade. Aqui eu caminho para experienciar os milagres que o Filho de Deus tem direito por querer amar, pela decisão de querer unir, pela decisão de querer aceitar, pela decisão de querer olhar com amor para tudo e para todos. E por essa decisão interna está latente, ele vai receber toda a dádiva do Pai, porque ele vai oferecer a única coisa que Deus quer que ele dê: amor. Ele vai oferecer, além do seu julgamento, além do seu sentimento, que coloca ele em um outro ponto irreal e ilusório, a luz vai vir e vai dizer: não, eu quero uma outra coisa aqui dentro de mim. Eu quero um outro ponto, uma outra fonte saindo daqui para o mundo. Quem eu sou? Eu sou a filha de Deus, curada e íntegra, una com meus irmãos, canal da extensão do amor do meu Pai. Eu sou completa e você também. Seguimos e até a próxima.